Boa noite, inscritos no canal. O importante é saber. Conforme prometido, estamos aqui hoje com o Dr. Pedro, advogado, trabalhista, que vai trazer para a gente aí uma explicação, um ponto de vista dele sobre algumas questões que estão em foco hoje em dia, principalmente se tratando dessa pandemia, do teletrabalho, da legislação que surgiu, né, pelo governo federal com relação à normatização dos contratos de trabalho. Enfim, é um campo muito novo, né, são leis novas, e que a gente vai tentar, de alguma forma, aí, esclarecer, tirar um pouco das dúvidas, para deixar aí o nosso telespectador com conhecimento, pelo menos o básico, para ele saber como agir. Tá? Doutor Pedro é um advogado da cidade do Rio de Janeiro, já o conheço aí há mais ou menos uns 25, 27 anos, foi ontem, recente, é novo, e a gente está aqui nesse momento para passar para vocês um pouquinho de conhecimento, um pouquinho do ponto de vista dele como advogado, uma pessoa que está constantemente na linha de frente, né, vendo casos, situações, ou seja, é uma pessoa que tem algo a acrescentar. E agora eu vou passar a palavra para ele. Doutor Pedro, boa noite. Como você está? Boa noite, Leonardo. É um prazer participar do seu canal. Agradeço a participação de todos aqueles que estão nos assistindo e eu agradeço também a oportunidade que você dá para a gente apresentar ideias, né, soluções, eventualmente tirar dúvidas. Enfim, você pode indagar o que você precisa, que eu estou aqui à sua disposição. Então, tá bom. Vamos começar, então. Vou começar pela primeira pergunta, que é uma pergunta simples, mas que eu acho que é importante a gente até trazer essa apresentação, né? Depois de muitos anos, né, acho que praticamente há mais de 100 anos que a humanidade não tinha, né, uma pandemia com efeitos tão devastadores e tão globais, né? E, por conta disso, a gente teve, né, uma efetivação do teletrabalho, né? Assim, apesar de ser um instituto criado antes da pandemia, eu acho que a pandemia ela foi um catalisador, né, para que esse instituto tivesse uma efetividade bem maior do que vinha tendo até então, desde 2017, quando ele surgiu. Então, assim, eu queria que o doutor falasse sobre essa questão do teletrabalho, da previsão legal dele, das características. O que você pode falar sobre isso? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que o teletrabalho é um trabalho como qualquer outro. Ou seja, ele tem pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade. Disso não difere em nada qualquer outro tipo de relação de vínculo empregatício. E tem a maioria dos direitos assegurados, salvo algumas exceções, como, por exemplo, o adicional noturno, né, e ponto eletrônico, não há, porque você está desenvolvendo aquela atividade que você normalmente exerceria dentro do local do seu empregador, né, você desenvolve em outra localidade. Não é necessariamente dentro da sua casa. Você pode ir para um outro local. Existem hoje, né, os coworking, você desenvolve aquilo na sua atividade. Uma lan house, né, por exemplo, você pode ir com seu laptop e trabalhar até um parque, à sombra de uma árvore, e você estará fazendo um teletrabalho, né? O ponto central qual é a principal característica? É que você usa tecnologia de informação, comunicação. Esse é o grande diferencial. Você poderia trabalhar em casa sem esse tipo de subsídio, né? Você poderia realizar outras atividades, uma tarefa, você tem que trazer aqui para a empresa tantos produtos realizados, como eu posso dizer, uma produção, né? Mas não é isso. O ideal do home office, né? É você ter essa ferramenta de informática. Esse é o grande diferencial.
E outra característica, né, que já é citada, né, é você prestar o serviço fora do local usual de trabalho. E outra coisa, não há distinção. Se você estiver trabalhando na sua casa, em outro local, um escritório particular, enfim, não tem distinção nenhuma, tá? Se você estiver trabalhando na própria dependência do empregador. Então, não faz diferença, é trabalho da mesma maneira. Uma coisa que é interessante nesse tipo de contratação é que tem que ser por escrito. Né? O contrato, ele é por escrito, não, por quê? Tem que ficar clausulado o tipo de atividade que você vai realizar. Ela já é previamente determinada. E também, se a pessoa não quiser mais trabalhar dessa maneira, você faz uma alteração no contrato, novamente, por isso, dizendo que você vai voltar a trabalhar no local usual do seu empregador indicar. Sendo que existe a possibilidade também de você alternar isso. Né? Durante um período você trabalha home office, outro período você faz atividade dentro do local de trabalho do seu empregador, pode voltar a fazer home office, não é uma coisa estanque, né? Pode também intercalar. Agora, é dever do empregador, né, escrito também, determinar as cautelas de riscos e precauções, né, contra doença e acidente de trabalho. E o empregado, aliás, ele é obrigado a assinar um termo de responsabilidade sobre isso. Né? Não basta ser verbal, tem que ser por escrito. Existem termos hoje em dia, né, são modelos, né, que você usa, acaba se tornando quase que um modelo universal, né? Com leves diferenças de uma empresa para outra, mas basicamente é isso que o teletrabalho oferece, né? Bom, qual é a sua próxima pergunta? Entendi. Não, foi bem esclarecedor. Não existe, como eu disse que não tem controle, né? Mas se houver controle, né, que a pessoa tem que digitar, botar uma senha, ficar determinada hora, um período, né, em home office, ela vai ganhar hora extra ou adicional noturno, porque aí haverá um controle de atividade, né, pelo seu empregador. Isso é fundamental, porque normalmente não há. Você trabalha a hora que você quer dentro do home office, né? Assim, pode ser de manhã, pode ser de tarde, pode ser à noite, desde que você cumpra aquelas disposições que o empregador determina, né? Mas normalmente não há controle. Havendo, aí você receberá o direito trabalhista relativo a ele. Entendi. Então, continuando então aqui, o que a gente falou inicialmente, né? O teletrabalho, ele é uma criação anterior a tudo isso que aconteceu nesse ano de 2020. E nesse ano de 2020, com a pandemia, com toda essa mudança nos conceitos, né, de trabalho, de várias formas diferentes que foram tendo que ser adaptadas muitas vezes a uma realidade rápida, porque foi tudo muito dinâmico, né? Com a declaração da pandemia, para tudo, não para, foi tudo muito rápido. A gente observou, pelo menos aqui no âmbito do Brasil, a criação de um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. O que basicamente consiste esse programa que hoje em dia se encontra em vigor? Bom, basicamente, preservar emprego, garantir a continuidade da atividade econômica e reduzir o impacto social que essa crise proporcionou. O preservar emprego e renda é o desejo, né, de não ter desempregados, não aumentar o número de desempregados no país, é fundamental. Você faz isso como? Reduzindo a sua
atividade, mas também reduzindo o salário que a pessoa recebe, ou seja, ela não vai perder o emprego, mas também não vai receber tudo que, em tese, ela receberia. Isso é uma excepcionalidade, né? Não é o usual, mas, dada a situação, entre um mal maior e um mal menor, você utiliza uma ponderação, né? Porque também, pelo lado do empregador, se ele está com a atividade dele econômica reduzida, ele não vai poder pagar todos os empregados dele como ele pagava antes da situação emergencial. Então, se encontrou um meio termo, né, de tentar preservar a atividade econômica para não encerrar ela, ao mesmo tempo que você preserva o emprego do trabalhador, porque o salário ele tem natureza de alimento, né? Ele te proporciona não só a comida, como medicamento, como também, eventualmente, lazer, né? Já que você não tem a possibilidade de fazer determinadas atividades que faria normalmente ante a pandemia, você tem que utilizar aquilo que há na sua, vamos dizer assim, que a legislação lhe dá de possibilidade, né? É uma opção legislativa. O Congresso, né, poderia ter usado outros mecanismos, mas ele chegou à conclusão que o melhor mecanismo seria esse, ou pelo menos o menos ruim, né? Entendi. Porque tem gente que vai achar ruim, ou outros vão achar que é ideal. Na realidade, a gente está experimentando, pelo menos tem funcionado, né? Não é de todo ruim. E o outro ponto, né, o outro pilar, é o benefício emergencial, né? Esse benefício está atualmente um valor de R$ 600, pode não parecer muito, mas às vezes é a única renda de uma família inteira, né? E a gente não pode se esquecer que muita gente está sendo beneficiada por isso. Se vai ter continuidade, se não vai ter continuidade, esse programa também é uma opção do legislador, né? Pode ser que o apelo popular faça com que eles permaneçam com esse benefício. Agora, também é uma questão de possibilidade, né? Talvez o governo não tenha disponibilidade econômica de manter esse programa por muito tempo, porque teria que fazer cortes em outras situações, poderiam afetar mais a população como um todo. Enfim, é uma coisa que a gente tem que esperar para saber o que vai acontecer futuramente, né? Esperamos que tudo dê certo. Verdade. E, assim, tendo essa ideia desses pilares aí que fundamentam a questão desse programa, sob o ponto de vista do empregado, o que a gente tem, assim, em termos diretos? Bom, o primeiro ponto, né, é a redução da jornada de trabalho com redução salarial. Mas sem que isso seja considerado prejudicial ao trabalhador. Por quê? É uma excepcionalidade. Como eu falei, o objetivo disso é manutenção do emprego, né? Você quer manter o emprego da pessoa. E com isso, né, você promove, né, os alimentos, né? Comida, moradia, medicação. O escopo, né, é reduzir o impacto social. Como a pandemia ela não escolhe lar, não escolhe pessoa, cada um é afetado de uma maneira. Né? Então, o empregado, né, de certa forma, ele é a parte mais afetada, porque ele pode ser demitido a qualquer hora. Então, entre ser demitido e ter o seu trabalho pelo menos garantido com alguma renda, acaba optando por uma opção menos gravosa para ele. Esse foi a principal mudança, né? A redução da jornada com redução do salário. Entendi. E do ponto de vista do empregador, o que a gente teria, assim, em termos de mudança também significativa? Para aquele
empregador que tem um comércio pequeno, tem uma lojinha, o que a gente pode falar para ele? Bom, é quase a mesma coisa, né? Quando você reduz a jornada de trabalho, você reduz a atividade econômica. Só que a grande diferença é que você reduz o salário. Porque reduzir a jornada de trabalho, o empregador sempre pode fazer isso. O empregador, ele pode, porque tem poder de direção, reduzir a jornada de trabalho, né? O número de horas que uma loja pode ficar aberta, isso quem decide é o dono da loja. Só que ele não podia reduzir o salário, né? E agora ele pode. E qual é o objetivo disso? Manter a atividade econômica. Entre ele fechar a loja e ele manter ela aberta para servir até a população, a gente também tem esse escopo, que não está na lei, né? Mas a ideia também é servir a população. Porque imagine você tem uma padaria na esquina que você por hábito comprar o pão, a manteiga, ovos, enfim, aquelas coisas a miúde. De repente ele é obrigado a fechar porque ele não tem mais condição de manter, porque reduziu a clientela dele, porque ele não tinha como bancar mais os empregados. Reduzindo a jornada de trabalho, ele tem a possibilidade de manter aquele comércio aberto por algum período, né? Manter o empregado ali trabalhando e prestar o serviço para a sociedade como um todo. O meu exemplo foi de uma padaria pequena, mas você pode pensar em grandes indústrias também, né? Não é só nisso. Como eu falei, a lei não inova nessa questão de redução da jornada de trabalho. Realmente não. O empresário sempre pôde mexer nisso. O que ele não podia mexer era no salário. Eventualmente, só por acordo, convenção coletiva, mas são casos à parte, não diz respeito à atual lei. Entendi. E o doutor falou aí muito na questão de redução de jornada de trabalho, né, e de salário. E a gente vê nessa lei também uma questão que fala não só da redução, mas da suspensão. Tem alguma definição legal de quanto tempo pode suspender? Qual percentual que você pode reduzir? Tem alguma coisa na lei? Olha, com relação à redução da jornada de trabalho, você pode reduzir. Isso a critério, né? Fica a critério das partes, né? Quanto que ela vai reduzir essa jornada de trabalho? Fica a critério de cada empresa, de cada empregador. E a gente pode até dar um exemplo de doméstica. A doméstica mesmo poderia reduzir, ao invés de 8 horas, 4 horas. Enfim. Existe um percentual, né? Você pode reduzir a sua jornada, mas esses são percentuais de, por exemplo, 25%, 50%, 70%. É o quanto você reduz. Agora, em número de horas, isso aí varia, né? Entendi. Contrato. Se você trabalha 6 horas por dia, vai reduzir 25%, 50%, 70%. Isso aí vai variar. Cada caso é um caso, né? Vai depender Exatamente. do caso concreto. E por quanto tempo você pode fazer essa redução da jornada de trabalho? Você perguntou. Enquanto durar o estado de calamidade. Você nota que é uma condição externa ao contrato de trabalho. Né? Depende se a autoridade pública vai manter o estado de calamidade, que vai terminar agora, dia 31 de dezembro de 2020. Se ele prorrogar, a legislação terá plena eficácia para ser utilizada no ano que vem. Agora, se eu resolver suspender ou reduzir a jornada praticamente nos últimos dias de dezembro, vai continuar produzindo efeitos em 2021. O prazo máximo, né, seria de 180 dias, porque inicialmente eram 90 dias. Depois houve decreto presidencial alterando isso, e o último decreto presidencial fala em 180 dias. Se você somar todos os prazos, esse é o tempo máximo. Né? Entendi.
E a não ser, claro, que haja um contrato individual, um acordo, aliás, coletivo, uma convenção coletiva que vá mexer nessa situação, mas isso é caso a caso, não é uma forma geral. O que é interessante é que também, como home office, você tem que fazer contrato por escrito, da mesma maneira, né, para reduzir a jornada de trabalho, você tem que fazer por escrito. E eu falei, né, que enquanto durar o estado de calamidade pública, vai ter validade, mas se o empregador falar para o empregado, olha, volta a trabalhar no horário normal, na jornada normal, seu salário vai voltar a ser cheio e não reduzido, ele pode. Ele comunica isso ao empregado, vai ser tudo por escrito, como eu disse, e aí volta a jornada do trabalho. Agora, tem uma infração, né? Se você reduz a jornada de trabalho, reduz o salário, e o sujeito continua trabalhando o máximo de horas possível, é nulo essa alteração. A pessoa vai ter direito a receber o salário inteiro, todos os adicionais, enfim, não vai ter validade aquela contratação feita com uma jornada reduzida. Entendi. O escopo da lei não está sendo descido, né? E outro ponto também que é importante falar é que terminou o prazo estipulado, né? Você também volta a trabalhar normalmente pelo período usual. Então, são esses três possibilidades. Primeiro, vontade do empregador. A segunda, término do estado de calamidade. E o fim do próprio prazo, né? Entendi. Eu acho que, assim, nessa questão dessa lei, o primeiro fator é esse, que é o da redução, que você abordou muito bem. E com relação à suspensão, o que a gente poderia falar? Tem um prazo, não tem? Como é que essa suspensão funciona? A suspensão do contrato de trabalho é interessante, ela sempre existiu. Não é uma novidade, nisso também a lei não inova. Só que não era muito utilizado. Né? Era uma coisa pouco usual, pouco se via, né, a suspensão do contrato de trabalho. Geralmente era por motivo de saúde. Né? Por exemplo, quando a pessoa era afastada por doença, ficava suspenso o contrato de trabalho dela. Agora não. Agora as partes podem convencionar do contrato de trabalho também por um prazo máximo de 180 dias. Mas o que é interessante é que ele é fracionável. Você pode suspender ele num período e volta no outro, desde que sejam períodos iguais ou superiores a 10 dias. Você pode suspender o contrato por 10 dias, volta a fluir, trabalhando, depois suspende por mais algum tempo, porque não pode ultrapassar o prazo de 180. Isso a lei não permite. E também tem que ser por escrito, né? Quando eu falo por escrito, pode ser um contrato individual, pode ser uma convenção coletiva, um acordo coletivo de trabalho, né? Entendi. Durante a suspensão do contrato de trabalho, né, você tem todos os benefícios que um empregado normalmente tem. Ele vai ter todos os benefícios assegurados por lei. E ele fica autorizado a pagar, né, o seu INSS como facultativo, o que é bem interessante, né? E já que está suspenso o contrato de trabalho, o seu empregador não vai recolher, então você recolhe como facultativo. E como é que se dá o retorno, né, da suspensão? Fim da calamidade pública, né? O governo decreta o fim da calamidade, acabou a suspensão, volta a trabalhar normalmente. Terminou o prazo estipulado contratualmente pelas partes, também a pessoa volta a trabalhar normalmente. E, por último, pela vontade do empregador. Se o empregador falar, olha, volta a trabalhar normalmente, a suspensão acaba.
E assim como a redução fica descaracterizada, né, se você não cumprir, a suspensão também vai acarretar esse ônus para o empregador. Se ele manda o empregado parar a atividade e suspender ela, fica tudo consignado por escrito, e na verdade ele continua trabalhando, ele vai fazer jus a todos os direitos trabalhistas que ele receberia, normalmente, né? Uhum. Entendi. Foi muito bem explicada. Acho que a sua abordagem foi muito direta, e é isso mesmo. A gente tem que ter o mínimo de conhecimento do que está acontecendo com a gente. E eu acho que essa explicação ela ajuda qualquer um, independente de ter formação jurídica ou não, a saber, poxa, será que meu empregador me deu alguma coisa para assinar, para suspender ou para reduzir? Será que teve alguma convenção? Ninguém me falou nada, foi tudo de boca. Ou seja, você já vai alertando o empregado de certas coisas que podem acontecer. Por exemplo, peraí, ele reduziu minha jornada de trabalho, na prática eu estou trabalhando igual, eu estou ganhando menos, o que está acontecendo? Não estou pagando, entendeu? O bom de ter o mínimo de conhecimento que a gente já fica até mesmo ligado, para eventualmente, no futuro, se tiver que ingressar com uma ação na justiça, se você for mandado embora, ou sair daquele trabalho e tiver que procurar os seus direitos, tem o mínimo de conhecimento, entendeu? E voltando aqui, então, à nossa abordagem, outra também inovação que a gente viu nesse momento de pandemia foi a questão do saque do FGTS, né, algumas modalidades de saque. O que o doutor podia falar sobre isso? Bom, o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele é um fundo que ele fica à disposição do trabalhador para determinadas eventualidades, né? Por exemplo, você pode sacar ele por motivo de doença, para comprar casa própria, financiamento, né, de casa própria, por exemplo, mas isso já existia na lei. Ao longo dos anos, foram sendo incorporadas modalidades para o saque, né? E a mais recente mesmo foi o saque, por assim dizer, emergencial, de até um salário mínimo, né? Atualmente, se não me engano, é R$ 1.045. Agora, é até esse valor. Não vai passar disso. Porque também você não vai poder sacar o seu fundo de garantia a não ser por outras razões. Você pode sacar de forma emergencial, pode ser para tratar doença, por exemplo, ou financiar a casa própria. São só exemplos, a lei fala em muitos outros. Eu não vou entrar aqui em detalhes que não vem ao caso. A gente está tratando exatamente desse saque emergencial. Mas é importante que haja saldo na conta do FGTS. Se ela estiver zerada, você não vai receber, não vai ter o que sacar. Como qualquer conta bancária, né? Você não tem cheque especial no FGTS. Agora, tanto faz a conta, ela está ativa ou inativa. Então, se você trabalha numa empresa, tem uma conta ativa, você pode sacar de forma emergencial. Agora, se você trabalhou numa firma e a sua conta de FGTS está inativa, você pode também sacar. O saque só pode ser feito até o final deste ano, ou seja, até dia 31 de dezembro. Depois disso, não pode mais. Ou seja, tem 15 dias para resolver. Quem vai sacar... Talvez, aí que tá, uma opção do legislador, eventualmente, prorrogar esse saque e tal. Se vai ser por medida provisória, se vai ser por projeto de lei, não sei. Eu, francamente, não acompanho isso. Também é como se diz, né, política é que nem nuvem, você olha para o céu, tá de um jeito, você olha de novo, né, de outra maneira. Então, assim, é tudo muito novo. Uma última coisa é que o calendário, ele é feito conforme a data de nascimento do trabalhador. Então, tem um calendário, a Caixa Econômica Federal aqui, que cuida disso, que é ela que cuida do FGTS. O trabalhador tem que olhar na Caixa Econômica Federal, seja na agência, seja por telefone, ou pela internet, buscar maiores informações.
até porque não adianta você chegar na agência achando que vai ter direito, talvez você não tenha, porque sua conta está inativa, né? Sem saldo, por exemplo, porque você já sacou o FGTS. Mas é importante ver. É importante acompanhar o saldo através do cartão cidadão, que é o que a Caixa Econômica Federal ela disponibiliza. A pessoa pode fazer isso pela internet, remotamente, ou no caixa eletrônico, não precisa comparecer à agência na boca do caixa para saber o saque. Perdão, para ver o saldo. Né? O saque, sim, ela vai ter que fazer isso numa agência. Somente. E ela também pode fazer transferência bancária, né? Conforme lá o calendário, ela pode transferir para outra conta, pagar débitos, enfim, pode usar o dinheiro conforme ela quer, mas só até aquele limite, né, de R$ 45 atualmente. É isso. Entendi. Continuando aqui nosso percurso, nós já temos aí basicamente 9 meses de pandemia, né? E o doutor observou no seu escritório um aumento significativo de trabalhadores procurando seus direitos, ou seja, pessoas que ficaram desempregadas, tem reclamações, o que normalmente o doutor está observando, o que não está sendo cumprido, aonde está a principal falha hoje na questão da relação empregado e empregador? Bom, houve sim um aumento de consulta, né? Porque logo no início, quando veio a legislação, ninguém sabia do que se tratava, como interpretar, etc. e tal. Ainda é bem recente, a gente não tem, por exemplo, uma jurisprudência consolidada, né? Tem como eu posso dizer, certezas absolutas, até porque tudo no direito é um pouco relativo. Agora, houve sim um aumento de consultas, né? As pessoas telefonam, usam o WhatsApp para se comunicar e perguntar quais são os meus direitos, o que aconteceu, ele pode fazer isso, não pode fazer aquilo. O que eu acho interessante é que as pessoas não têm a vontade de entrar com uma ação trabalhista logo de imediato. Até porque não é o caso, né? Geralmente o empregado só entra com uma ação trabalhista quando ele efetivamente é demitido, né? Isso é o usual. Agora, tem muita consulta, isso é o principal. Assim, quando ele acaba sendo demitido, carro-chefe, por assim dizer, o quê? Hora extra, reflexos salariais que essas horas proporcionam, muito desvio de função, que às vezes a pessoa é contratada para fazer uma coisa e exerce outra. Outra coisa bem comum é o não recolhimento do FGTS, ou você não recolhe, ou recolhe ele de forma incorreta, né, e acaba tendo um saldo devedor em favor do empregado, acaba sendo objeto de análise judicial. De resto, assim, não há muita diferença do que acontecia antigamente, né? Antes da situação emergencial. Entendi. Outra pergunta. No seu ramo de atuação, e considerando todo esse contexto que surgiu com a pandemia, que trouxe uma maior atuação no teletrabalho, suspensão, diminuição de jornada, se deparou com alguns casos peculiares, alguma coisa assim que você fala, não é possível, uma coisa inovadora, algo assim, algum caso que você parasse, quando sair do trabalho, você vai pensando, meu Deus, como é que pode acontecer um negócio desse? Já teve alguma amenidade, algum caso assim? Sim, teve um bem peculiar, relacionado ao webcam. O uso da câmera, né? Por quê? A maioria das pessoas faz home office, né? E o que acontece? A empresa, ela resolve instalar no seu celular, né, o equipamento que você vai usar para trabalhar. Que, aliás, é um ponto importante do teletrabalho. No contrato, você tem que determinar o custeio do equipamento e manutenção. E é por escrito.
Se eu tiver um laptop, eu uso o meu laptop. Mas o custeio da manutenção dele pode ficar a cargo da empresa. Agora, se eu não tiver um laptop para trabalhar, a empresa pode me fornecer um laptop. Eu estou usando o exemplo do laptop, pode ser outro tipo de equipamento. Mas aí ela fica responsável, né, pelo custeio, manutenção. O que é engraçado nessa história toda é que dentro daquele termo de contrato, né, você vai fazer home office, por isso que tinha lá, você vai utilizar a webcam durante todo o expediente que você estiver trabalhando. Aí muita gente não gostou. Por quê? Porque se sentiu invadido na sua privacidade. Quando você trabalha em home office, você fica mais à vontade. Você não vai utilizar, por exemplo, o uniforme que você usa na empresa. Você vai usar a roupa que você usualmente usa em casa. Esporadicamente, se tiver uma reunião online, você bota uma roupa social, uma coisa assim. Muita gente acaba tendo criança pequena em casa, animal de estimação, pessoas idosas que moram com ela, e isso acaba invadindo um pouco a privacidade da pessoa, né? E existia um grande receio de haver manipulação da imagem. Como assim manipulação? A webcam ficar ligada mesmo com você offline. E eu usar a webcam como se fosse uma câmera espiã, né? Um Big Brother, por assim dizer. A pessoa não está sabendo e ali está gravando. Porque além da gravação, da imagem, você tem a gravação do som, né? Sim. Então, algumas pessoas me procuraram perguntando se era legal ou não. Eu falei, é legal, você pode usar a webcam para trabalhar. Mas você tem que lembrar que a webcam é um instrumento de comunicação, não é uma ferramenta de trabalho. Não é para você utilizar para espionar o que o seu empregado faz durante o expediente que ele dá em casa. Né? Não é uma coisa que você deva ficar sabendo da intimidade do outro. Né? Porque se houver uma violação da intimidade, obviamente que isso acarretará um dano e proporcionará uma reparação, né? Responsabilidade civil sobre isso. Inclusive pelo uso daquela imagem, né? Se a pessoa eventualmente está à vontade trabalhando e alguém utiliza essa imagem para fazer pouco caso dela na internet ou utilizar aquela imagem para tentar denegrir ela dentro do trabalho, obviamente que aquilo ali vai servir de instrumento para uma reparação. E um outro ponto que é também interessante é, se eu tenho uma webcam ligada, digamos, 8 horas durante o expediente que eu trabalho, eu estou descaracterizando aquele contrato, né, que diz que eu não vou ganhar hora extra, que eu não vou ter adicional noturno, aqueles direitos, né, que em tese eu não teria por estar fazendo teletrabalho. Por quê? Porque eu estava vendo controle. Se eu estou controlando a atividade do empregado em teletrabalho, seja no home office, seja em outro local, eu estou tendo um poder de subordinação, de direção sobre a atividade dele. Se eu não tivesse esse controle, eu não teria que pagar adicional noturno, não teria que pagar as horas extras. São por exemplo, né? Sim. Então, assim, até porque essa questão da câmera acaba, assim, ao mesmo tempo que ela dá um controle para o empregador, né, de ver se o empregado está efetivamente trabalhando, ela dá para o empregado uma prova de que muitas vezes ele está esperando a jornada de trabalho, por exemplo. Ou seja, que ao invés de trabalhar 8 horas diárias, está trabalhando 10, 11, 12 horas. Ou seja, se essa imagem, em algum momento, ela tiver um armazenamento, pode servir de prova também para o empregado, correto? Sim, exatamente. O problema é que essa prova ela não vai ficar com o empregado, vai ficar com o empregador, se ele estiver gravando eventualmente, né? Porque pode também não estar gravando, a gente pressupõe que não haja gravação, que seja apenas ao vivo naquele momento,
por uma necessidade do trabalho. O que importa é que você não pode usar o webcam como uma maneira de inibir o empregado, sabe? Não é para vigiar o empregado. Ele está dentro da casa dele, ele está trabalhando de alguma maneira. Se ele faz a atividade doméstica primeiro e trabalha depois, é uma questão de organização, de tempo. Por quê? Ele tem uma filha pequena, porque ele tem que cuidar do cachorro dele, porque tem que dar assistência a um idoso que ele cuida. Estou dando esses exemplos que são muito comuns, né? Às vezes a pessoa precisa, ao invés de um horário normal que estaria na empresa, trabalhando, ter que atender, por exemplo, alguém que bate a sua porta para entregar uma encomenda, né, e você tem que parar a sua atividade de trabalho para atender aquela pessoa que está na porta, batendo na sua casa, o telefone que toca na sua casa, tem que parar para atender, não é interrupto. Às vezes é a família dando notícias, querendo saber notícias, enfim. E aí acaba captando uma conversa, uma coisa que seja mais íntima, né? Às vezes até brigando com seu filho que está fazendo arte. Sim, verdade. Do seu lado. Até porque, né, essa questão das escolas, né, muitas escolas não estão tendo aula presenciais, então algumas já voltaram, outras não voltaram, mas é opção também do pai e da mãe, né? Então, assim, essa questão da criança estar mais próxima dos pais, muitas vezes vai gerar isso. Mãe, vem cá, pai, faz isso, né? E aí acaba, né, dando uma alteração mesmo na rotina do empregado, né? Para atender essas demandas intervenientes. A gente, da área jurídica, algumas vezes já viu sessão virtual, né, do Supremo Tribunal Federal, se não me engano, foi o ministro Marco Aurélio que atendeu uma neta que batia a porta do escritório dele, enfim, tem situações assim, né? Coisas bem peculiares, às vezes engraçadas, às vezes até um pouco mais sérias, né? Sim. Enfim, a intimidade do lar é algo, inclusive, preservado constitucionalmente, né? A casa é o asilo inviolável da pessoa. Né? Não é para servir de bisbilhotar para o empregador bisbilhotar. Né? Não tem problema nenhum botar o webcam dentro da empresa. Ele é uma questão de segurança patrimonial, mas dentro da casa da pessoa é um pouco não é razoável, né? É um pouco invasivo. Você tem que usar com parcimônia para justamente evitar a lesão à intimidade do empregado. Sim, até porque também você hoje em dia tem outros meios de controle. Você pode controlar pela produtividade, ou por produto final, ou por quantidade de atendimento. Ou seja, você pode mensurar a atuação desse empregado por N situações. Você não precisa, às vezes, de uma webcam para ver se ele está trabalhando ou não, entendeu? Por exemplo, um advogado que seja empregado de alguma empresa, ele pode ter uma produtividade por parecer, ou por processo, ou seja, você tem como criar uma dinâmica que permite a efetividade do teletrabalho, aí sim, com a liberdade da jornada, mas focando na produtividade. Né? O horário não é o mais importante. O importante é ele produzir para você exatamente aquela produção que ele faria se estivesse na empresa. Eu acho que a sua ideia é sempre focada nisso, né? Sim, a ideia da ferramenta da webcam ou microfone, qualquer outro tipo de tecnologia, ela visa o trabalho, né? Ela visa auxiliar o desenvolvimento daquela atividade. Ela não pode servir para produzir, por exemplo, algum tipo de prova contra a pessoa, né? Não é essa a ideia dos instrumentos que a gente tem de informática. Até porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si próprio. Sim, legalmente, essa não é a ideia. Mas, enfim, a gente sabe que é um novo mundo que a gente explora, independente de pandemia, o home office ele já existia, ele apenas aumentou, e saber lidar com essa nova dinâmica é importante. Obviamente que a gente vai ter alguns percalços, né, na sua implantação, no seu desenvolvimento, é natural,
qualquer instituto jurídico novo acarreta desafios, mas, obviamente, que você tem que utilizar a legislação que já existe, usar ela com ponderação, com razoabilidade, né? Pode usar o webcam? Pode. Fazer reunião, para poder se contatar, comunicar. Não deve utilizar para outro fim, outra finalidade, aí realmente não seja aquela de trabalho efetivamente. Se for para outra coisa, aí realmente não é o caso, né? Entendi. Doutor Pedro, muito obrigado pela participação. Assim, eu acho que foi esclarecedora a sua abordagem. Assim, com certeza, eu acho que qualquer um que vê esse vídeo, que ouvir as suas palavras, ela vai sair com um conhecimento maior do que ela entrou. Ou seja, a gente vai ter algo a mais na mentalidade de quem vê, seja ele empregador ou empregado. Foi o que você falou, toda a sua abordagem, toda a questão da legislação, ela atende aos dois lados. Ou seja, não é uma coisa específica para um grupo ou para o outro. Com enfoques, às vezes, um pouco diferentes, mas com um produto final, é a relação de emprego. E quando a relação de emprego está em xeque, ela vai ter atuação das duas partes, ou seja, porque é bilateral, não existe emprego sem empregador, não existe emprego sem empregado. Então, acho que a abordagem por todos os pontos de vista, de todos os aspectos, traz uma riqueza ao debate. E acho que isso que foi bom na nossa entrevista aqui, para esclarecer exatamente isso. Bom, Leonardo, eu agradeço a oportunidade e espero que tenha sido frutífero a nossa conversa, quem nos assiste, e desejo sucesso no seu canal. Um grande abraço para você. Tchau. Obrigado. Não, com certeza, eu acho que foi a primeira entrevista, a gente já está começando aí com o pé direito, um tema que é atual, é dinâmico. Foi o que você falou, ou seja, a legislação, que muita coisa que está até 31 de dezembro pode mudar. A gente não sabe o que o legislador vai fazer daqui a um mês, daqui a 20 dias. Ou seja, tem uma dinâmica muito grande em tudo isso, né? E a gente tem que acompanhar, ver, até para ter uma ideia de como vai ficar para frente. E, complementando, você quer deixar algum contato do escritório? Tem algum telefone, e-mail? Quer alguma coisa? Enfim. Não. Eu agradeço a oportunidade, mas abro mão da sua generosidade. Tá ótimo, então. Então, ó, muito obrigado. Gente, a entrevista está aí. Caso vocês queiram outro profissional, outra área de atuação, a gente vai trazer gente nova, vai trazer conteúdo novo também, de outras áreas, não só do direito, mas de diversas áreas de atuação. Ou seja, é um começo e, a partir de agora, a gente está sempre aí, sempre trazendo novidade, trazendo questões do dia a dia para enriquecer o conteúdo, não só de quem está vivendo alguma coisa semelhante, ou mesmo por simples informação, né? O século XXI, mais do que o século do conhecimento, é o século da informação. Saber, às vezes, é muito importante, mesmo que você não utilize. E é com essas palavras que eu encerro o vídeo, agradecendo ao Dr. Pedro e realçando que o importante é saber. Obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite.